Quando uma jovem some de casa e deixa um bilhete para trás, a polícia descobre algo sinistro. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Annie Kasperzak nasceu no dia 10 de janeiro de 1997, em um ambiente desprovido da estabilidade e dos cuidados a que das crianças tem direito. Infelizmente, quando estava com 7 anos, ela já tinha sido devolvida a um orfanato 5 vezes. Mas no meio disso, apareceu uma mulher chamada Veronica Kasperzak, assistente social da Divisão de Crianças e Serviços Familiares de Utah, que iria mudar a sua vida. Depois de alguns desafios, Verônica e seu marido conseguiram adotá-la. Em algum momento, o casal se separou, mas sempre fizeram de tudo por ela e lhe deram o melhor. Annie sonhava em se tornar terapeuta. Ela foi atraída pela ideia de que ajudar os outros, talvez influenciada por suas próprias experiências. Em algum momento, ela iniciou um relacionamento com um garoto chamado Christopher Bagshaw. O relacionamento dos dois foi muito intenso, e quando ela estava com 15 anos, disse aos seus pais que acreditava estar grávida. No dia 10 de março de 2012, Annie estava em casa cuidando dos 2 irmãos, enquanto seus pais saíram para jantar. Quando eles voltaram, a Verônica lembra de ter falado com sua filha naquela noite. Parecia tudo normal. Ela disse que iria para seu quarto escutar um pouco de música e a mãe estava com um pouco de dor de cabeça e decidiu tomar um banho para ver se aliviava. Então ela foi lá, tomou banho, depois ela decidiu dar uma passada ali no quarto da filha para ver se ela estava bem, se estava tudo tranquilo, mas quando ela entrou no quarto, a sua filha simplesmente tinha sumido. O padrasto de Annie, James, inspecionou seu quarto e encontrou um bilhete escondido debaixo do cobertor. O bilhete começava com um pedido de desculpas de Annie, dizendo que não tinha sido totalmente honesta. Na carta, ela escreveu que estava indo para a Califórnia. Chocada com essa descoberta, Verônica imediatamente contatou as autoridades e procurou o namorado de sua filha, Chris, para ver se ele sabia onde ela estava. No dia seguinte, um corredor encontrou um pé de um sapato vermelho perto do Jordan River. Pouco depois, cerca de 1,5 km ao norte de onde estava o sapato, o corpo de Annie foi encontrado. Seu corpo estava muito machucado. Era visível que ela foi vítima de um crime muito cruel. À medida que a investigação sobre o assassinato de Annie se desenrolava, muitas pistas falsas apareceram, dificultando a investigação. No início, o namorado de Annie, o Chris Bagshaw, era uma figura-chave. Durante uma entrevista policial, ele falou sobre o seu relacionamento com ela às autoridades. Ele mencionou que a viu pela última vez na quarta ou quinta-feira, antes do seu desaparecimento. Ela desapareceu, depois foi encontrada sem vida, na noite de sábado. Durante a entrevista, Chris parecia tenso, dando a entender que sabia mais do que estava contando. A polícia analisou seus sapatos e viram que tinha algumas gotas de sangue que foi comparado com o sangue da Annie e deu positivo. Então o policial perguntou por que tinha sangue da Annie no sapato dele. Ele disse que ocorreu um acidente, que em algum momento antes a Annie teve um sangramento pelo nariz e que acabou caindo algumas gotas ali no calçado dele. Mas a polícia não estava acreditando muito nessa história. A situação tornou-se ainda mais questionável quando os investigadores encontraram mensagens de Chris para um amigo chamado Spencer, pedindo-lhe que apoiasse a história do sangramento no nariz, enquanto as autoridades suspeitaram que o jovem estava tentando enganá-los. Spencer apoiou o relato de Chris sobre o sangramento do nariz de Annie. Ele disse aos investigadores que estava na academia com seu irmão na noite em que Annie foi morta, então ele deu um álibi para si mesmo. Além disso, em seu celular, os detetives encontraram um vídeo de Spencer, Annie e Chris, poucas semanas antes do assassinato. Esse vídeo mostrou Annie exibindo o que parecia ser um papel com escritas se referindo a uma gangue, levando perguntas sobre suas possíveis conexões com gangues. Chris mencionou um homem chamado LJ com uma ameaça para ele e Annie. Ele alegou que LJ ameaçou espancá-lo e que Annie considerou fugir com ele.
Essa menção a esse homem levou os detetives a investigar a possibilidade de seu envolvimento no caso. Spencer disse à polícia que LJ invadiu o computador de Annie e ameaçou Chris. Até mesmo um dos professores de Annie lembrou-se de ela ter reclamado que o seu computador tinha sido hackeado, o que então deu credibilidade à história. Mas à medida que a investigação avançava, a existência e o papel de LJ, no caso, tornaram-se cada vez mais duvidosos. Os detetives não conseguiram encontrar nenhuma evidência substancial da existência ou o envolvimento desse homem. Em um momento, os policiais descobriram que não existia nenhum LJ. Eles só perderam tempo e recursos valiosos, levando-os a voltar a Chris como principal suspeito. A avó dele, chamada Vilma, foi uma figura importante na história sobre a localização de Chris na noite do assassinato da Annie. A família afirmou que ele passou toda a noite na casa de sua avó, mas através de registros telefônicos foi visto que sua avó ligou para ele diversas vezes naquela noite. Todos os membros da família de Chris estavam tentando enganar a polícia. O pai dele disse tê-lo visto dormindo às 11h30 daquele sábado, mas foi relatado que Chris fez uma ligação para a avó à 00h47, o que não fazia sentido. A investigação tomou um rumo confuso, com o envolvimento de uma jovem chamada Joanna Franklin. Joanna, que na época lutava contra o vício de drogas, afirmou ter testemunhado o assassinato de Annie e ofereceu essa informação em troca de imunidade em relação aos seus próprios problemas jurídicos. Joanna também forneceu uma descrição física de LJ, observando que ele era mais baixo que ela, parecia ser hispânico e que tinha mais ou menos 19 anos. Mas o comportamento de Joanna durante a entrevista levantou dúvidas sobre se aquilo realmente era verdade ou não. Ela foi descrita como excessivamente agitada, com contato visual intenso e fala acelerada. Além disso, sua referência consistente a Annie como aquela garota, e não pelo seu nome, deixou os policiais preocupados se aquilo realmente era verdade. A Joanna, então, acusou um jovem chamado Daniel Robert Ferry, um conhecido dela, de cometer o crime. Ela forneceu um relato detalhado e violento de como Daniel propôs ter relações com Annie naquela noite, mas ela acabou recusando e ele a atacou. Como a polícia sabia do histórico de Daniel, ele foi preso. Joanna descreveu que Daniel espancou Annie e que ela foi enrolada em uma lona e levada para o Jordan River Parkway. A acusação de Joanna, embora convincente, baseou-se no relato de uma única testemunha. Sem evidências sólidas, em 6 de março de 2013, a polícia anunciou que Daniel não era mais considerado uma pessoa de interesse na morte de Annie. Inicialmente, os investigadores descobriram que a atividade dos celulares de Chris e Annie estavam irregulares na noite do assassinato, com seus celulares tocando rapidamente entre várias torres de celular. Esta atividade incomum já havia levado os investigadores a concluir que era impossível determinar com precisão a sua localização na noite do assassinato. Mas Jacqueline Morrow, a principal detetive do caso, descobriu que o motivo dos pins rápidos dos celulares era devido à má conexão do sinal do celular, fazendo com que seus celulares se conectassem a várias torres de uma forma muito rápida. Jacqueline descobriu que havia apenas um local na região onde tal comportamento do celular poderia ser assim, bem na cena do crime. Isso indicou que Chris e Annie estavam no mesmo lugar e na mesma hora na noite do assassinato, contradizendo as declarações anteriores e o álibi que o Chris apresentou. Esta evidência fortaleceu significativamente o caso contra Chris. Em outubro de 2014, a investigação tomou um rumo significativo com a prisão de seu namorado. Durante 2 anos, a sua morte afetou profundamente a comunidade, com as autoridades a seguirem inicialmente pistas falsas. Quando Chris foi detido no Colorado, o foco da investigação mudou drasticamente. Enfrentando acusações de assassinato em primeiro grau e obstrução da justiça, de início, ele disse que era inocente. Um avanço ocorreu quando um preso no centro de detenção juvenil, onde Chris também estava, compartilhou um relato assustador. Chris contou a ele, revelando algumas informações sobre o assassinato. Essa revelação foi consistente com as conclusões da autópsia de Annie, confirmadas por um perito do estado. Então, a forma como o crime ocorreu, os ferimentos que ela tinha, apenas a pessoa que realizou a autópsia, o médico e o assassino sabiam. Numa reviravolta surpreendente, a confissão de culpa de Chris,
uma semana antes do julgamento, em fevereiro de 2016, trouxe um fim ao processo judicial. O motivo do crime foi revelado. Ela acreditava que estava grávida, mas não estava, depois que a autópsia confirmou isso. Annie contou a Chris e seus amigos sobre essa suposta gravidez. Esse equívoco desempenhou um papel fundamental na sequência de eventos que levaram à sua morte pelo Chris, sob a falsa impressão de que Annie estava grávida, então ele planejou tirar a sua vida em um encontro perto do Jordan River. A decisão de Chris de atrair Annie para este local isolado foi calculado. No ato brutal de violência, ele a atacou com uma pá que encontrou por lá, causando ferimentos que a levaram à morte. O ataque foi marcado por violência extrema, incluindo espancamentos severos. Este método de assassinato confirmou a natureza hedionda de suas ações. O motivo por trás desse crime terrível resultou da crença errada de Chris na gravidez de Annie. A conclusão do processo legal no caso do assassinato de Annie trouxe um certo caráter definitivo a uma provação longa e dolorosa, especialmente para a família de Annie. A defesa concordou que Chris precisava ser punido, mas eles disseram que ele tinha apenas 14 anos quando cometeu o crime e ele não era um adulto, então ele não podia ser julgado como adulto. A defesa pediu apenas 5 anos de prisão, em vez de 15. A defesa ligou para um homem chamado Dr. Davis, uma testemunha, para falar sobre a idade e o desenvolvimento do cérebro de Chris no momento do crime. Ele disse que nunca avaliou Chris, mas concluiu que os adolescentes são motivados emocionalmente e eles fazem coisas estúpidas. Os promotores disseram que o crime foi planejado e que a vítima até implorou por sua vida, mas foi instruída a ficar quieta e Chris desferiu o golpe fatal. Dennis Karpzak, o pai da vítima, disse que quando identificou sua filha, o que ele viu não foi sua filha, mas algo que parecia ter sido atropelado por um trem. Seus lábios estavam cortados e seu nariz havia sumido. Ele apontou para Chris durante a sentença e falou diretamente com ele. Você sabe o que fez. A madrasta da vítima, chamada Jennifer, prestou depoimento e disse que durante o período em que o assassinato não foi resolvido, Chris poderia ter se apresentado para dizer que a matou, mas não o fez. Jennifer disse que não passa um dia sem que ela não sinta saudades de Annie. Eu a quero de volta. Ele não apenas tirou a vida dela, ele tirou todas as nossas vidas. O mundo perdeu um anjo, disse Dennis. Eu perdi um anjo. Chris Bagshaw, que tinha apenas 14 anos na altura em que cometeu o crime, foi julgado e condenado como adulto, por causa da gravidade de suas ações. No momento de sua sentença, Chris tinha completado 18 anos e o tribunal, reconhecendo a gravidade do crime, proferiu uma sentença de no mínimo 15 anos de prisão perpétua. Ele está programado para ser elegível para a liberdade condicional em 2034. Um crime terrível merece uma sentença grave, disse o juiz ao proferir a sentença. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu já comentei algumas vezes que crimes que envolvem crianças e adolescentes, para mim, são os piores. E ainda mais grave que foi um menino, né, de 14 anos que cometeu esse crime tão brutal por causa de uma coisa que nem era verdade. Ela, né, jovem, não sabia se estava grávida ou não, a gente não sabe se ela fez um teste e deu positivo. Enfim, ela acabou dizendo que estava grávida e isso eu acredito que deixou ele desesperado e ele só queria acabar com aquilo. Então ele achou que seria interessante tirar a vida dela e de seu futuro filho, digamos assim, que era como ele pensava. Então é um caso terrível mesmo, todos jovens e é realmente muito brutal. A gente viu como aquilo afetou a família dela, né? A Annie já tinha passado por muitos problemas, foi adotada, teve muitas dificuldades em sua vida quando era uma criança. Então quando chegou naquele momento ali que ela estava estável, tinha uma família feliz, isso aconteceu e é realmente um caso muito triste. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.